Em Gênesis 37, eu vou ler alguns versos sortidos. Amém? Diz assim, no versículo 2. Essas são as gerações de Jacó. José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os irmãos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia, uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. No verso 13, diz assim: Disse, pois, Israel a José: Não apacenta os teus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-eis a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim, o enviou ao vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhe dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador mor. No verso 23. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia e não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e os camelos traziam especiarias, bálsamos e mirra, e iam levar isso ao Egito. 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais o levaram ao Egito. No 31 diz assim: Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, tingiram a túnica com sangue e enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: Temos achado essa túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho. Então Jacó rasgou suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou ao seu filho. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Amém? É um texto bem longo. A história realmente é bem longa, em torno de 14 a 13 capítulos aqui no livro de Gênesis, que trata da vida de José. Mas José teve uma importância tão grande que foi necessário esses 13 capítulos para retratar um pouco da trajetória de José. José, ele era o irmão mais novo, né, com 17 anos, de uma quantidade de 11 irmãos. Ainda não tinha nascido o seu mais novo irmão, que seria um Benjamim. Tá? Benjamim e José eram filhos da mesma mulher. Como já sabemos da história de Jacó peregrinando na terra de Canaã, diz a palavra do Senhor que ele vai fugindo do seu irmão Esaú pelo meio do deserto, buscando refúgio, e também ali encontra Raquel, a quem ele se apaixona, a quem ele trabalha por 7 anos, e nesses 7 anos trabalhado, ele é enganado pelo seu sogro Labão, que ele entrega a sua irmã mais velha no lugar de Raquel, e ali diz a Bíblia que ela tinha um problema de visão, ela não era tão bonita, era um pouquinho mais passada da idade. Ele, enganado pelo seu sogro, ele ainda recebe uma nova proposta de trabalhar mais 7 anos, e assim ele o faz, trabalha mais 7 anos, para que pudesse casar com a mais nova. E ali, casado com a mais velha e a mais nova, ele também recebe como presente, as suas filhas recebem como presente as suas servas, né? Que posteriormente acabam sendo concubinas, porque Leia, ela, apesar de ter sido desprezada por não ser a mulher do amor de Jacó, Deus abre a sua madre e ela concede filhos. E concedendo filhos, Raquel, a esposa também de Jacó, ela fica enciumada e acaba entregando até a sua serva para que ele pudesse coabitar com ela e ter filhos, e assim ela poder dizer que também gerou filhos a Jacó. E ali virou uma disputa entre as duas mulheres, acabando servindo-lhe das suas servas. E
virou a vir 11 filhos no total. Por último veio Benjamim, completando os 12 filhos, mas até aquele momento, onde está o texto, eram 11 irmãos, sendo José o filho mais novo. Diz a palavra do Senhor que, como José era o filho da velhice de Jacó, ele tinha um apreço especial com José. E o apreço era tão grande que ele presenteou o seu filho com uma túnica de várias cores, de mangas compridas. Era uma túnica especial, uma túnica que era dada a príncipes. E os seus outros irmãos não tinham isso. Diz a palavra do Senhor que ele também trabalhava com alguns dos seus irmãos e ele relatava tudo aquilo que acontecia de errado com os seus irmãos. E os seus irmãos o odiavam muito. Eles mal podiam falar, falavam sempre com José de maneira brusca, de maneira rude, e assim José vivia a sua vida. Até que um dia, num dos seus dias de trabalho, Jacó pede para José dar uma olhada de como que estava o andamento do trabalho dos seus irmãos, que apacentavam as ovelhas, as cabras. Diz a palavra do Senhor que quando ele ia em direção aos irmãos, ele não encontra. E nesse fato de não encontrar os seus irmãos, aparece um homem do nada, uma pessoa, a palavra não diz o nome, era um varão, e ele começa a dizer: você procura os seus irmãos? Eu procuro. Então, eles não estão mais aqui, eles estão em determinado lugar, perto de Dotã. E ali José, seguindo os conselhos daquele homem, vai e encontra os seus irmãos. De longe, os seus irmãos o veem. E olhando, eles começam a planejar matar o seu irmão mais novo. Por quê? Porque eles tinham de José um sentimento muito ruim. Porque José, além de ter sido o filho mais amado do pai, além de ele ter recebido essa túnica de várias cores, e além da postura dele ser diferente da dos irmãos, que ele os denunciava, ele também teve 2 sonhos. Nesses 2 sonhos, ele também retrata que os seus irmãos se curvariam diante dele. Quer dizer, o sonho que ele recebeu demonstra que todos os seus irmãos um dia se prostrariam diante dele e o reverenciariam como soberano sobre eles. Não somente eles, mas também o seu pai e a sua mãe. E isso ficou guardado no coração dos irmãos, de maneira que os seus irmãos tinham um ódio muito grande por ele. E vindo José ao encontro dos seus irmãos, e eles vendo de longe, tramaram a morte do seu irmão. A palavra do Senhor diz que um dos irmãos mais velhos decide por não matá-lo. E aí eles decidem colocar José no poço. Chegando José, a palavra do Senhor diz que ele é lançado, primeiro é retirado suas vestes, sua túnica de várias cores, e ele é lançado nesse poço, e posteriormente passando uma caravana. Essa caravana, eles acabam vendendo José como escravo, e essa caravana de midianitas leva José até o Egito, e lá ele é vendido na casa de Potifar, um homem que era um capitão da guarda do faraó. Diz a palavra do Senhor também, que momentos quando eles colocaram José na cova, eles começaram a se alimentar, normalmente. E a primeira coisa que veio no meu coração referente a isso é que, muitas das vezes, a gente tem atitudes que desagradam a Deus e nós nos comportamos como se nada tivesse acontecido. Muitas vezes nós pecamos contra Deus, nós agimos com atitudes que desagradam a Deus e nós continuamos a nossa rotina como se aquilo não tivesse acontecido nada. E os irmãos, eles tiveram essas 3 causas de ódio do seu irmão, e uma dessas 3 causas é que ele era o filho da velhice, era o amor do pai. A preferência implicava a primogenitura, porque o caso de Jacó foi semelhante, porque Raquel, a esposa de Isaac, Rebeca era esposa de Isaac. Ela teve 2 filhos, um chamado Esaú e um chamado Jacó. Esaú era o filho mais velho. Por direito, ele deveria ter a parte da herança, porque ele era o primogênito. Mas como todos sabem, ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. E posteriormente, também, Jacó usurpou a bênção do irmão, se disfarçando de Esaú, colocando pelos, porque o seu irmão mais velho era bem peludo, e seu pai já era avançado em idade, já estava numa condição difícil de enxergar, e ali ele engana o seu pai, amando também da sua mãe, que o amava. E assim ele usurpa essa bênção do irmão, que já desde início já tinha vendido por um prato de lentilha. Esses irmãos mais velhos, eles também sabiam dessa história. Sabiam que o menor estava sendo aquele que estava recebendo as promessas de Deus. Era aquele que estava usurpando daquilo que Deus tinha para aquela descendência.
E ele, sabendo que Jacó tinha essa preferência por José, eu fiquei imaginando que eles tinham esse pensamento: nossa, Jacó tem a preferência pelo mais novo, vai acontecer do mesmo jeito. E um dos motivos dessa causa do ódio é que ele era o filho da velhice, era o amor do pai, tinha um tratamento especial, e esse tratamento especial tinha essa veste, que o diferenciava dos seus outros irmãos. E o outro fator era os seus sonhos, que implicava também que eles tinham que ser submissos a esse irmão mais novo, que era contrário geralmente às tradições. Mais interessante também, nessa história, que diz que José, no meio do caminho, quando ele vai buscar os irmãos, ele se perde. E um homem o ajuda, do nada, aparece para ele. Estou nervoso, mas eu vou chegar lá. Amém. Vou tomar mais um pouquinho aqui. Que fique registrado. Interessante que quando José está na sua peregrinação, ele encontra um homem no meio do nada, e esse homem, ele indica o caminho. E se ele não tivesse encontrado esse homem, ele não tinha caído no poço. Se ele não tivesse encontrado aquele homem, ele não tinha passado todo aquele sofrimento que ele passou. Eu começo a observar a vida de José através dessa situação e consigo ver que tem situações na nossa vida que é Deus que causa, que é Deus que conduz. Porque quando José recebeu aquele sonho que Deus colocou no coração de José, não porque Deus sonhou, mas porque Deus colocou aquilo no coração de José, Deus, ele conduziu que todas as coisas cooperassem para que aquilo fosse concluído. Aquilo que tivesse no coração de José, aquilo que foi passado para José, fosse concluído. Mas, olha que interessante, não foi José que encontrou, foi Deus que conduziu para que ele visse. E muitas das vezes Deus nos conduz por caminhos que a gente não entende. E Deus conduz às vezes por caminhos que a gente não consegue explicar. E a gente passa por tantos momentos difíceis na nossa vida que a gente não consegue entender. Mas a gente começa a questionar, será que é Deus? Será que é o inimigo? E muitas das vezes é Deus que faz com que todas as coisas cooperem dessa forma. A palavra do Senhor diz que ele encontrou aquele poço, ele foi lançado no poço. Esses dias eu estava no meu trabalho, e um rapaz passando por uma situação muito complicada no seu casamento, e a mulher tinha largado dele, estava numa situação muito difícil. E eu lembro que essa palavra veio no meu coração, e eu falei assim: às vezes a gente acha que a gente está no fundo do poço e é o fim, mas o fundo do poço é o começo de uma nova história. Porque o poço, quando você está no fundo dele, você não consegue ir para lugar nenhum. O único lugar que você consegue olhar é para o alto. E muitas das vezes a gente está tão orgulhoso, a gente está tão afastado, a gente está tão acostumado com as coisas, a gente está tão acostumado com o dia a dia, a rotina religiosa, a rotina espiritual. A gente vai vivendo essa vida e a gente vai se acostumando com as coisas de Deus. E Deus, ele coloca a gente para passar por situações e até momentos de a gente descer no fundo do poço, porque é só nesse lugar que a gente vai olhar para o alto. Interessante que é do alto que vem a saída, é do alto que vem o nosso socorro, é do alto que vem o meu socorro. E muitas das vezes a gente passa pelo poço, a gente vai passar por esse momento. E não somente ele foi lançado no poço, mas a palavra do Senhor diz que ele foi vendido como escravo. E o escravo, ele perde todos os seus direitos. O escravo, ele não tem direito a nada. O trabalhador, nós hoje temos muitos direitos conquistados. Nós temos muitos direitos. Direito a fundo de garantia, seguro de desemprego, apesar que estão fazendo tantas coisas para tirar nossos direitos, mas nós temos direitos como trabalhador. O escravo não tem direito a nada. Escravo é escravo. Ele não é dono nem dele mesmo. Alguém é dono dele. Ele tem que servir e viver para aquela pessoa que o detém, que o comprou. E olha só que interessante, as 4 atitudes que os irmãos, eu consegui enumerar 4 atitudes que os seus irmãos tiveram contra José. A primeira coisa que eles fizeram, eles tiraram as vestes de José. Eles tiraram aquilo que o diferenciava. A segunda atitude que eles tiveram, eles jogaram ele no poço. A terceira, como eu já mencionei, eles foram comer. Tinham paz no pecado. E muitas das vezes a gente se afasta tanto de Deus que a gente começa a barganhar com o pecado.
A gente começa a barganhar com coisas que não é lícito de Deus para a gente ter e viver e fazer, que aquilo se torna comum. E aqueles homens, eles tinham lançado o seu próprio irmão num buraco. E eles sentaram para comer, como se nada tivesse acontecendo. Como se tudo tivesse normal. É só mais um culto, é só mais um domingo, é só mais um dia. Amanhã é uma outra oportunidade, amanhã é mais uma chance, mas amanhã nós não sabemos o que dará o seu dia, e o dia de buscar o Senhor é hoje, o dia de se reconciliar com o Senhor é hoje, o dia de se arrepender é hoje, não amanhã. E eu estava aqui nervoso, aqui sentado, procurando não cair da labirintite, que eu fico nervoso, a minha labirintite ataca. Se eu cair, irmãos, eu não estou endemoniado, é labirintite. Eu já falo, porque se acontecer, irmão, estava endemoniado. E eu nervoso, eu falei, meu Deus, por que a gente não é assim todo dia? Por que a gente não é assim todo dia? A gente tem tanto medo de falar na frente das pessoas, mas quando a gente está diante do Senhor, a gente age como se não tivesse ninguém. A gente age como se fosse normal, a gente age como se fosse uma coisa comum. Irmãos, a presença de Deus não é algo comum, a presença de Deus é algo sobrenatural. Nós estamos diante de um Deus todo-poderoso, nós estamos diante daquele que é santo, santo e santo. Nessas 4 atitudes dos irmãos contra José, eu vejo 4 mentiras de Satanás para o crente. A primeira mentira é que Deus não nos ama, está distante. O que Satanás ele tenta fazer de nós é que a gente se afaste da presença dele. Ele tenta lançar a gente em situações também. É até nas situações que Deus nos coloca, ele vem com seus dardos inflamados, tentando nos confundir para que a gente perca a direção das coisas, a fé. E ele começa a lançar os seus dardos inflamados, dizendo que Deus não nos ama, que nós estamos desamparados, que Deus não é na nossa vida, porque a gente tem uma cultura de achar que Deus é na nossa vida só quando as coisas vão bem. Era essa lógica que o povo de Israel tinha, de que aquele que era próspero, daquele que era rico, daquele que se dava bem em tudo, daquele que tudo que acontecia de bom, não, Deus é na vida desse. Como se aquele que passa por dificuldades e problemas, Deus não fosse na vida dele. Quando chegou aquele homem rico, foi falar com Jesus, e de repente ele é reprovado por Jesus, porque ele preferiu os bens do que seguir a Jesus. Os homens foram lá, mas então quem que pode se salvar? Porque se esse homem rico não pode, então quem pode? Como se a condição de salvação fosse riqueza, fosse prosperidade, que é o que é ministrado em muitos lugares. Mas só que aqui o inimigo, ele tenta colocar na nossa mente nos momentos de provação, que Deus não nos ama, que Deus não está conosco, que nós estamos abandonados, que nós estamos sozinhos. Mas eu quero trazer uma palavra para você nessa noite. O Senhor diz na sua palavra, o próprio Senhor Jesus, eis que estou convosco todos os dias. Ele está contigo nessa noite, Ele está contigo nessa luta, Ele está contigo nessa dificuldade. Quando Jesus ele diz, ele não faz acepção de dias, ele fala todos os dias bons e os dias maus, estarei com você todos esses dias. Segunda mentira de Satanás é que não há possibilidade de se viver em santidade. É isso que ele fala para nós. Não há possibilidade de se viver em santidade. Quando José ele perde a sua túnica, aquilo que diferenciava ele, era algo especial que ele tinha, era algo que ele tinha que diferenciava dos outros irmãos. Ele era um homem que tinha uma conduta diferente, e o seu pai reconhecia isso. E a palavra do Senhor diz que foi tirado a túnica dele, foi tirado aquilo que ele tinha de especial. Os irmãos deles tentaram tirar isso dele. E Satanás, muitas das vezes, ele tenta colocar isso para nós, sobre nossa mente, sobre nosso coração, dando um peso na nossa alma, dizendo que não há condição de vivermos em santidade. Mas a palavra do Senhor diz diferente. Porque a palavra do Senhor diz, sede santos, porque eu sou santo. E pela palavra do Senhor nós somos lavados na lavagem, na santificação, através da palavra, através do Espírito Santo, e na força do seu poder, nós temos condição de viver em santidade.
Não na nossa força, porque se nós formos a nossa própria força, nós vamos cair. Eu vou pecar constantemente. Na força do meu braço, sim, porque maldito é o homem que confia no homem e faz do seu próprio braço a sua força, aquele que confia em si mesmo e faz de si mesmo o seu escudo. Mas aquele que se humilha debaixo da potente mão do Senhor, a seu tempo ele exaltará. Uma outra mentira que Satanás ele coloca é que as circunstâncias impedem as promessas de Deus se cumprirem. José ele tinha recebido uma promessa de Deus. Ele teve um sonho e recebeu uma promessa. E aquela promessa que estava para se cumprir na vida dele, ela entrou em conflito com uma situação. Ela entrou em conflito com uma situação que era totalmente oposto àquilo que estava de encontro à promessa. Talvez ele pensava que a trajetória dele seria diferente. Talvez ele pensava que a trajetória dele seria totalmente oposta ao que estava acontecendo com ele naquele momento. Ele não imaginava que ele passaria por aquilo. E Satanás, muitas das vezes, nas situações que a gente passa, ele mente para nós, dizendo que as promessas do Senhor não vão se cumprir. Mas fiel é aquele que prometeu, irmão, para fazer cumprir todas as promessas. A palavra do Senhor diz que céus e terras passarão, mas as palavras dele nunca passarão. E o Satanás, ele tenta mentir para a gente constantemente, para que a gente desfaleça na presença de Deus. Uma quarta mentira é que seremos escravos para sempre. Satanás, ele sempre vai dizer isso, que nós somos escravos do pecado, e que nós nunca vamos poder vencer o pecado, que nós seremos escravos desse mundo, que nós nunca poderemos vencer o mundo. E a palavra do Senhor diz em Apocalipse, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Nós não vencemos a nossa força, nós vencemos da força do Senhor. E a mentira que o diabo coloca para nós, e coloca para muitas mães aqui nessa noite, é que o seu filho vai ser escravo. É que as promessas de Deus que foi feita para você e para o seu filho, é mentira. E que isso não vai se cumprir na sua vida. Eu quero falar para você que a promessa de Deus não morreu. E Deus vai cumprir na sua vida e nos seus filhos. Porque é interessante, irmãos, é que quando eles cometem aquele crime, eles pegam as vestes de José e levam para Jacó. Eles matam um animal, pegam o sangue, jogam nas vestes e levam para Jacó. José sabia que ele não estava morto, mas Jacó não. Quando Jacó recebe aquela notícia, ele rasga as suas vestes, ele entra em luto. As pessoas tentam consolá-lo, ninguém consegue consolar Jacó. Jacó fica inconsolável daquela situação. Imaginando, meu filho morreu, não tem mais jeito, não tem mais solução. A palavra do Senhor para a tua vida nessa noite é, tem jeito sim, tem solução. O diabo diz que morreu, mas o Senhor diz que está vivo. Muitas mães, o diabo tenta tirar a esperança, muitos pais tentam tirar a esperança. Talvez você hoje não vê o seu filho aqui, mas amanhã, pela fé, ele estará sentado numa dessas cadeiras aqui. Porque eu era um filho perdido e fui encontrado pelo Senhor. Porque Deus fez uma promessa, que a promessa de Deus não cai por terra. Glória a Deus. Minha pergunta era, quem era José em Canaã? Porque quando ele vivia com o pai, ele vivia em Canaã, das imediações de Canaã. Ele era o quem? Ele era o filho preferido de Jacó. Ele era o jovem sonhador da túnica especial. Ele era o amado do pai. Ele tinha um conforto. Aí do conforto ele tinha um tratamento especial. Ele tinha o ódio dos irmãos, sim, mas ele tinha do pai. A figura protetora estava com ele. Ele era alguém. Ele era o filho daquele que tem a promessa. Ele era o filho daquele que tinha uma aliança com Deus.
E era filho de alguém muito importante, para aquele que criou todas as coisas. Mas quando Jacó é vendido, colocado como escravo e vai à casa de Potifar, quem é José? José não é ninguém. No Egito, quem era José? Muitas pessoas estão por causa do Egito se vendendo, se corrompendo, se entregando para ser alguma coisa no Egito. Os jovens querem ser alguma coisa no Egito, as pessoas querem ser alguma coisa no Egito, e se vendem, se corrompem, e se deixam, se misturam, se entregam. Porque às vezes tem tanta vontade de ser alguém. No Egito, quer ser reconhecido, como muitos hinos que são pregados, que devemos ser reconhecidos, as pessoas têm que olhar para nós, as pessoas têm que nos ver, têm que ver que a gente é tanta coisa que as pessoas querem ser tão reconhecidas, que elas perdem a sua essência de quem realmente devem ser. Quem era José no Egito? Não era ninguém, era um escravo. Para as pessoas do Egito ele era um escravo, mas para aquele que o conhecia, ele era filho da promessa. Para o mundo, talvez ninguém te conhece, ninguém te vê, mas para o Senhor, Ele conhece seu coração. Ele conhece os seus passos, Ele conhece o seu levantar, o seu deitar, Ele conhece todos os seus pensamentos, Ele conhece todos os seus sentimentos. Você é conhecida do Senhor. E muito mais é importante nós sermos conhecidos do Senhor, do que sermos conhecidos do mundo. E hoje os valores estão sendo invertidos, as pessoas querem ser conhecidas do mundo. É tanto coach, é tanta coisa, não que eu seja contra, mas é tanta coisa para que você cresça, para que você se destaque, para que você apareça, para que você brilhe. E Jesus ele vai falando o oposto, vai diminuindo, que eu vou crescendo em você. E a partir do momento que você se entregar e se humilhar, eu vou exaltar a sua vida para a minha glória, não para a sua. E hoje os valores se invertem cada vez mais. Quem era José no Egito? Era um escravo sem nenhum direito. Mas mesmo sem nada, longe da sua família, no Egito, ele não estava perto do pastor, não estava perto dos irmãos, ele estava longe de todo mundo. Longe da sua família, longe dos seus irmãos, dos olhos das pessoas. Ali não precisava máscara. Ali não precisava fingir. Ali não precisava aparecer. Ali ele podia ser quem ele quisesse. Ele estava no Egito, longe da família, longe do pai, longe da mãe, longe dos irmãos. Ele podia ser quem ele quisesse. E ele foi tentado em 5 áreas da vida dele. José foi tentado em 5 áreas. A primeira área que ele foi tentado foi abandonar o seu Deus e se render aos deuses do Egito. José estava longe de casa, estava longe da sua família. Ele podia muito bem se render, podia muito bem servir aos seus deuses. Olha, já que Deus não me valeu, já que Deus não me deu a vitória, já que Deus não me prosperou, já que Deus não cumpriu sua promessa em mim, então eu vou viver com a idolatria mesmo, vou contra os deuses. Talvez esses deuses valham mais do que esse Deus do meu pai. Já que não se cumpriu o que deveria se cumprir na minha vida, já que não deu certo o que deveria dar certo para ontem, então é muito fácil, eu abandono, eu já estou longe de casa mesmo, ninguém está me vendo, aqui ninguém me conhece, aqui eu sou só mais um. E muitas das vezes, irmãos, Deus permite que sejamos tentados longe da nossa igreja, longe dos irmãos que nos conhecem, no nosso trabalho, no meio daqueles que nós conhecemos e que não nos conhecem na nossa vida cristã. E muitas das vezes nós somos testados, irmãos. Será que nós temos sido aprovados nesses testes? Será que nossa conduta lá é a mesma que a gente tem aqui? Quantas vezes eu já fui reprovado, irmãos? Às vezes no anseio de trabalho, e às vezes as oportunidades tem de venda, e a gente às vezes erra, a gente às vezes faz o que não deve fazer, e Deus vai lá e repreende, e mostra.
Será que nós somos aprovados por Deus longe de onde nós estamos hoje? Será que Deus, olhando para nós agora, colocando no telão, seríamos aprovados diante do Senhor? Será que se Ele colocasse a nossa vida diante aqui de todo mundo, nós seríamos aprovados diante do Senhor? Ele foi tentado a abandonar o seu Deus e se render aos deuses do Egito. A segunda tentação de José foi se entregar aos desejos da carne através dos prazeres do Egito. A palavra do Senhor diz que ele foi vendido como escravo, começou a trabalhar na casa de Potifar, era o capitão da guarda, e a Bíblia fala que ele era tão abençoado que o patrão começou a olhar e falou, não, esse cara é diferente. Gostei dele. Você vai trabalhar para mim agora. Diferente, não é mais agora como escravo, agora você abaixo de mim, você é o cara. Se eu não tiver, quem manda na casa é você. Se alguém tiver que pedir alguma coisa, se os escravos tiver que pedir alguma coisa, os servos, vai pedir para você. Se a minha mulher precisar pedir alguma coisa para gastar dinheiro, quem manda é você. A autoridade estava totalmente sobre ele. Aquele que estava lá, que não tinha nem direito a nome, aquele que deveria ser chamado pelo que o patrão quisesse chamar, aquele que não tinha direito a nada, de repente, de escravo, passa a ser o segundo da casa, ajudando na administração. Diz a palavra do Senhor que Deus o abençoava, e aquele homem confiou todos os seus bens a José. A palavra do Senhor também diz que a mulher dele se interessou por José. Era um homem jovem, ele saiu, foi jogado no poço com 17 anos. Eu não sei quanto tempo se passou, mas deveria ter os seus 20 anos. Estava no auge da sua juventude, diz a palavra que era um homem bonito, era um homem formoso, de uma boa aparência. E a palavra do Senhor diz que ele não foi tentado uma vez só, ele foi tentado inúmeras vezes, todos os dias. Uma mulher tentava ele todos os dias tentava seduzi-lo. Até que um dia, ela tenta de uma forma mais persuasiva, e ele resiste de tal forma que até suas vestes ficam na mão daquela mulher e ele corre. É literalmente fugindo da aparência do mal. E aí ele corre daquela mulher. Diz a palavra do Senhor que aquela mulher, não satisfeita com aquilo, com a rejeição, ela vai e entrega José como um malfeitor, como se ele tivesse tentado abusar. E ele é preso. Mas é interessante que ele olha para aquela mulher, e quando aquela mulher tenta insinuar para ele, antes dele correr, ele fala, não, eu não vou tentar contra o meu Deus. Eu vou permanecer firme diante do meu Deus. Mas aquele homem, mesmo sendo fiel a Deus, foi lançado na prisão. E muitas das vezes, irmãos, nós vamos passar por situação sendo fiel a Deus. Eu lembro esses dias, Deus me abençoou muito, muito. A gente estava tendo falta de algumas coisas em casa, né, meu bem? E nós não tínhamos dinheiro para comprar fralda. Eu já falei isso aqui para os jovens. Não tínhamos dinheiro para comprar fralda. Eu falei, amor, não tem dinheiro para comprar fralda, agora não sei como vai fazer. E ela não estava trabalhando, estava desempregada, já fazia um bom tempo. E as dívidas acumulam, né? Porque você faz um orçamento familiar, e aquilo se perde, e passa-se o tempo, você vai virando uma bola de neve. Eu não tinha dinheiro mais para comprar fralda. Eu sabia o que ia fazer, né, amor? De repente ela recebe uma mensagem no WhatsApp. Se ela não queria fazer uma promoção no supermercado. Aí ela, tá bom, o que é? Ah, é de fralda. Você vem aqui, você faz a divulgação, qual que é a fralda? É Super Sec? Baby Sec, eu nem sei o nome da fralda, Baby Sec. Muito boa, turma da Mônica, irmãos, que bênção. Não é fazendo a propaganda da fralda não, mas é muito boa. Oi? Não é turma da Mônica? Você vê como é dentro de fralda. E ela foi fazer aquela promoção, e ela foi, e a gente tinha a expectativa, vai ganhar umas fraldinhas, né? Vai passar uns 10 dias, aí uns 5 dias com fralda. Na hora que ela terminou a ação, irmãos, tipo uma sacola desse tamanho assim. A mulher promotora falou, ó, você pode levar para sua casa. Quantos meses dá? Uns 2 meses, mais ou menos? Irmãos, Deus não deixou faltar. E ela estava desempregada. A gente passando uns apuros danado. Tira daqui para colocar ali, eu não sei quem já passou por isso. Já passei várias vezes. Aí você tira daqui, tira um santo para vestir outro, né? Você vai, né, remediando, né? Aquele que vem primeiro, que dói mais, você vai, vai dando aquela cambaleada.
E aí, de repente, ela ia voltar da escola, no período de férias, ela ia voltar. Voltando, ela perderia o direito de ficar na creche, porque tem que trabalhar. Senão, você perde. Aí ela ia voltar e ia perder, porque ela tinha que apresentar um atestado de trabalho. E ela não tinha como apresentar. Temporário, esse tipo de trabalho não é um atestado de trabalho fixo. A gente ia perder a vaga. Aí, no dia que ela ia voltar, a neném ficou doente, né, amor? 10 dias pegou de atestado. Ficou ruim, muito ruim. Muito ruim. A gente ficou até meio sem saber o que fazer, meio desesperado, não entendendo o que estava acontecendo ali. De repente, quando estava naquele período de 10 dias, ligam para ela de uma empresa que é perto de onde eu trabalho, de vendas também, e chama ela para trabalhar, e ali contrata. Os 10 dias, né, amor? 10 dias, foi acabar os 10 dias, começou a trabalhar. Começou a trabalhar, irmãos. Aquele papelzinho lá, ela foi lá, pegou o papel, ela não tinha direito ao período integral, ia ficar no meio do período. A gente disse, como a gente vai fazer? Não dá, agora você vai trabalhar até às 6. E como a gente vai fazer? Não. A moça da própria escolinha falou assim, não, a gente conseguiu já a vaga. Olha, Deus cuidou, irmãos. Deus cuida da gente. A gente passa cada coisa. Até a doença da minha filha foi para a bênção, irmãos. Até o que minha filha passou de ruim foi para gerar algo bom. E a gente às vezes está passando alguma coisa, eu não sei se algum de vocês está passando no íntimo de vocês sabem, talvez as pessoas sentam do seu lado e não sabem o que você está passando, não sabem o que você está vivendo, só você e Deus, mas Deus que tudo pode, que tudo vê, que te conhece, Ele te contempla, Ele pode mudar a sua vida hoje, não amanhã. Glória a Deus. Ele foi tentado a se contaminar também com o poder e as riquezas, quando é levado ao posto de governador. Olha que interessante, ele foi levado à prisão. Mas Deus era tanto na vida daquele homem, que ele foi preso, e o carcereiro gostou dele. O carcereiro gostou dele. Não, quando você chegou aqui, o pessoal não se revolta, não tem mais fuga da prisão. Aqui agora tá show, tá beleza, tá... Opa, fica aí, fala o seguinte, você vai ficar agora, ao invés de você ser preso, eu vou te dar umas regalias, você não é mais a mesma condição de preso, agora você está comigo. Abaixo de mim, que sou carcereiro, é você. Fechou? Fechou. Aí tinha os 2 homens que apareceram lá, que trabalhavam para o rei, um era o copeiro e um era o padeiro. E aqueles homens tiveram um sonho, e José interpretou o sonho daqueles homens. Olha só que sonho, né? Foi por causa de um sonho que ele foi para o Egito. E aqueles homens tiveram um sonho, um sonhou, cada um teve um sonho, e ele revelou, um ia voltar a trabalhar com o rei, e o outro, ele seria executado. E a palavra do Senhor diz que aquilo aconteceu, voltou a trabalhar com o rei, o outro foi executado. Quando o outro homem ia voltar com o rei, ele falou, lembra de mim, estou aqui, numa situação, está difícil, lembra de nós. Aí, tudo bem, vou lembrar, diz a palavra do Senhor que ele esqueceu José. José ficou lá um bom tempo. Mas um dia, Faraó ele teve um sonho tenebroso, não dormiu, ficou em choque, maneira que ficou tão apreensivo, uma situação tão complicada, que ele chamou os sábios, os adivinhos, todo mundo, chamou os caça-fantasma, chamou todo mundo que ele podia chamar para poder interpretar o sonho dele, e todo tipo de intérprete que tinha de melhor, de top na época, e ninguém conseguia interpretar, até que de repente, esse copeiro falou, tem um rapaz aí, que interpretou um sonho meu, eu estou aqui, e era verdade, ele é porreta, pode chamar ele aí, beleza, manda chamar. Diz a palavra do Senhor que ele interpreta o sonho de Faraó, que haveria 7 anos de fome e 7 anos de bonança, e que haveria necessidade de administrar nesses 7 anos de bonança, para que quando viesse a fome, eles tivessem condição de se manter. E aí ele fala que deveria ter alguém com sabedoria para administrar aquilo. Aí o Faraó olhou para ele e gostou do garoto. Ele falou, agora é você que vai administrar tudo isso. Abaixo de mim, Faraó, é você. Então ele não se contaminou sendo quem ele foi, ele continuou sendo quem ele era. Porque poderiam até ter roubado a túnica dele. Poderiam ter lançado ele no poço. Podem ter jogado ele no Egito. Mas ele não era o que ele era por aquilo que ele vestia. Ele era porque ele era daquele jeito, era a sua integridade.
Jacó não era o que ele era pelo que ele vestia, mas porque ele era dessa forma. Nós não temos que ser o que nós somos, por aquilo que os outros dizem que nós somos, mas temos que ser o que Deus quer que nós sejamos, assim que deve viver e assim que deve ser. Outra coisa que ele foi tentado, foi buscar vingança contra os que o prejudicaram. Ele foi tentado a isso. Porque olha que situação, né? Agora, a fome estabeleceu em toda a terra de Canaã passando fome, e no Egito tinha fartura de pão. Ai que maravilha. Aí vai Jacó, mandar os filhos, vai lá buscar, vocês compram, traz para a gente, estão passando uma dificuldade, tinha dinheiro mas não tinha comida, e eles vão, e se prostram diante de quem? Quem era o administrador? Quem estava à frente do trabalho? Quem tinha condição de colocar eles na prisão? Quem tinha condição de falar, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando veio na bênção vai se arrepender, hein? Vai estar entre a plateia, não é verdade? Mais ou menos assim. O que José fez, irmãos? Fez o oposto. A palavra do Senhor diz no final, que ele disse que era necessário ele ter passado por tudo isso, que tinha sido da vontade de Deus. Tudo que ele passou foi da vontade de Deus, irmãos. E nós temos que entender que as aflições também são da vontade de Deus. Nós não estamos na mão do diabo, nós estamos na mão de quem? Nós estamos na mão de Deus. E tudo que nos sucede tem que ser permissão de Deus. Estava Jó lá, o homem mais rico do Oriente. Camelos, família, prosperidade, tinha tudo. Era um homem rico, um homem sábio, muito bem comentado. Era o cara do Oriente. Aí quem começa o diálogo quando for nos se apresentar diante de Deus? Quando Satanás também se apresenta, quem começou o diálogo? Quem incitou Satanás? Quem começou toda aquela trajetória na vida de Jó? Foi Deus. E Deus permite muitas das vezes passar por trajetórias dolorosas, para que Deus se manifeste na nossa vida com poder e glória. A gente nunca vai saber que Deus é grande se não vier um gigante na nossa vida. Nunca o povo de Israel saberia que Deus é um Deus que vence gigante, se aquele gigante não tivesse aparecido para Israel. Em cima dessas verdades, eu queria fazer 4 aplicações. O fundo do poço não é um fim, mas a oportunidade de novo recomeço. Eu não sei como que está a sua vida, mas eu já estive no fundo do poço, não uma vez. Mas o fundo do poço é a oportunidade de a gente ter um novo recomeço. Talvez hoje você deve estar nessa situação. Está aqui, ninguém te vê, né? Mas Deus que te contempla sabe. E eu quero te trazer uma palavra, que isso daí não é o fim. Isso é apenas o começo. Porque do poço não se sai para o lado, não se sai para o outro, não se sai para baixo. Do poço só se sai para o alto. O único lugar de escape para quem está no fundo do poço é para o alto, irmãos. E é do alto que vem o nosso socorro. É do alto que vem a nossa ajuda, é do alto que vem aquele que nos guarda, aquele que nos livra, aquele que nos abençoa. A segunda aplicação que eu gostaria de fazer é que mais importante é manter-se íntegro, mesmo que anônimo, do que ser reconhecido e escravo do mundo. Isso a palavra diz também, que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tudo que José passou, terceira aplicação, cooperou para o bem de uma nação. O que José passou estava acima dele, era maior do que ele. O que José passou não era só para ele, era para algo além dele. O que está acontecendo é para além de você, é para os seus. Hoje, olhe, Satanás mente para você. Lança não uma, não duas, vários dardos para a tua vida. Mas o Senhor disse que essa mentira de Satanás caiu por terra, porque o Senhor traz uma verdade para o seu coração. Porque os seus filhos são do Senhor, não é de Satanás. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as coisas que nós escolhemos de errado. Porque tem coisas que a gente planta e coisas que a gente colhe. A gente planta, é a lei da semeadura. E tem coisas que a gente faz que a gente vai colher. E Deus também usa isso de forma a nos ensinar,
de moldar um caráter, de moldar coisas na nossa vida que precisamos para chegar à estatura de Cristo, chegar à imagem dele, que é isso que ele nos coloca para sermos iguais a ele, semelhantes a eles, porque cristão significa pequenos cristos. Então as situações que nos ocorrem, mesmo as adversidades, elas contribuem para o nosso bem. E sobre a vida de José é para algo muito mais importante, porque o que ele passou foi para salvar todo um povo, foi para uma salvação de toda uma geração. A palavra do Senhor diz que eram 70 o total de pessoas que foram para o Egito. E o que saiu do Egito foi mais de 1 milhão de pessoas. Existem especulações aí de quantidades maiores. Mas olha só, um homem, passando o que ele passou, foi para algo acima, além, muito maior do que ele imaginava para a vida dele. Uma última observação, uma aplicação, seria que os planos de Deus não podem ser impedidos. Por mais que Satanás ele minta, ele tenta desanimar você daquilo que Deus colocou no seu coração, daquilo que Deus prometeu para você através da sua palavra, permaneça firme, porque nenhum dos seus planos podem ser impedidos. José, escravo a governador. José, de desprezado a exaltado, no sentido de que ele foi honrado por Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós queremos ser honrados pelas pessoas, mas melhor é sermos honrados pelo nosso Deus. Melhor é sermos honrados pelo nosso Senhor. E que talvez sejamos anônimos nesse mundo, mas reconhecidos pelo Senhor. Tem um homem chamado Leonard Ravenhill, e eu vi um vídeo dele. Ele diz que o maior sonho da vida dele é estar na lista dos mais procurados de Satanás. E olhando para isso, eu falo, nossa Deus, e eu acho que eu não estou nem na milionésima posição. Que o Senhor nos dê condição, irmãos, de sermos conhecidos como aquele homem aqueles homens que foram exorcizar, lá em Atos Apóstolos, foram 2 homens tentar exorcizar um endemoniado. Diz a palavra do Senhor que ele olhou para aqueles homens e falou, olha, Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, mas vocês, não sei quem é não. E deu um couro neles, ó. A palavra do Senhor diz que eles saíram correndo pelados, sem roupa, tomaram um couro, ó. Paulo era conhecido, Jesus é conhecido e temido. Irmãos, que possamos ser conhecidos no reino espiritual, de forma que sermos úteis na presença de Deus. Assim eu agradeço a oportunidade, com muita vergonha e medo, em nome de Jesus, amém.